Opa galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. FCL novamente aqui, depois de um tempão sem postar vídeos. Eu tava meio adoentado, tava fazendo um tratamento. Mas vamos direto ao ponto. Hoje eu vou falar sobre 7 defeitos causados por subplacas paralelas. Ela tem uma função importante no aparelho, tem diversas funções, galera. Porque através do flex que liga aqui a subplaca, a placa principal, passam diversas informações, entendeu? Então assim, a gente tem que buscar no mercado uma plaquinha de qualidade. Tem as placas turbo, a gente tem que buscar a melhor qualidade. Por quê? E às vezes dá preferência para trocar o conector de carga mesmo, só trocar mesmo às vezes a plaquinha em último caso. E indo direto ao ponto aqui, um dos primeiros defeitos que a gente pode aparecer é, no caso, microfone. O microfone daqui da parte de baixo do aparelho, que é o microfone que envia áudio do WhatsApp e tudo. Se de repente você acabou de trocar, eu recomendo que você teste. Inclusive em relação a esses 7 defeitos que eu vou falar aqui, que você teste todas essas situações para ver se não vai estar acontecendo isso. Porque senão o seu cliente pode voltar reclamando aqui no caso que o microfone não está funcionando, que o microfone está gravando e o áudio está saindo estralando, ou ele não está saindo som nenhum, está saindo pipocando, entendeu? Nesse caso pode ser causado pela subplaca. Se isso aconteceu após a troca da subplaca, com certeza o defeito é na subplaca, o microfone da subplaca que tá com defeito. No caso da subplaca, no caso, você vai trocar, porque no caso se o seu fornecedor dá a garantia, eu recomendo que você volte lá e troque a subplaca. Aí dessa vez você tem o cuidado de testar tudo. O segundo defeito que acontece muito com subplaca paralela é, no caso, alto-falante. Uma vez dessa eu peguei um A10S, que eu testei tudo. Eu testei outro flex, eu testei outro alto-falante, eu testei absolutamente tudo no aparelho e tudo batendo certinho. Não tinha mais o que fazer. Aí eu fui ver, eu notei que a subplaca era uma subplaca paralela. O áudio dele saía estralando, saía um áudio trelado, estourado assim. Aí não importava se eu trocasse o alto-falante, o som continuava do mesmo jeito. Foi que eu notei que a plaquinha era uma plaquinha paralela. Daí eu procurei, eu tinha nas minhas peças aqui uma original retirada, eu coloquei e pronto, o som ficou perfeito. Então fica essa dica aí pra vocês. Se de repente, após a troca da subplaca, o som ficou estralando, ficou aquele som velho estourado, com certeza a subplaca. Mas aí como é que eu vou saber se a subplaca é uma subplaca boa ou não? Olha, eu não sei se vai focar aqui. Não tá querendo focar. Mas a subplaca original, se vocês verem, as paralelas geralmente elas são clarinhas, vê assim, são um verdinho claro. Na Motorola tem as original que vem que são verdinha clara assim, mas a diferença aqui é que aqui, ó, se você observar bem aqui, isso aqui é lugar de componente que vem faltando, ó. Esses pontinhos dourados aqui é lugar de componente que vem faltando, ó. Tem CI faltando, tem um monte de componente faltando. Enquanto que na original, olha aí uma original. Na turbo também vem alguns componentes, ó. Na original, olha aí, ó, um CI provavelmente um CI de carga aqui com diversos componentes. Olha aí, ó. Aqui do outro lado não, nessa aqui não, mas aqui, ó, diversos componentes. E nessa aqui vem faltando vários componentes. Ela é simples. Então vamos aqui ao terceiro defeito, de rede. Olha aqui a conexãozinha do coaxial da antena. Então por conta dessa falta de componentes aqui, muitas das vezes o aparelho ele fica completamente sem rede. Então quando você colocar a plaquinha de carga, você desliga o aparelho, liga de novo, reinicia ali o aparelho para ver se, no caso, se ele está dando rede. Pega um chip seu, coloca no aparelho, vê se o aparelho está fazendo ligação e tudo, se está funcionando direitinho, para evitar problemas. O cliente voltar depois reclamando e aí você vai bater cabeça, você nem vai saber o que aconteceu. Então assim,
pode apostar que se acontecer depois de você trocar a subplaca, é a subplaca. E vamos lá para o quarto defeito: o aparelho não liga. Imagina aí, você pega o aparelho, simplesmente defeito de carga, você vai trocar a subplaca, simplesmente o aparelho não liga mais. Aí você coloca na fonte, o aparelho dá um baixo consumo, cai na zero. O aparelho tenta startar, mas ele não starta. Por quê? Essa plaquinha aqui, ela de má qualidade, ela pode dar uma pane, ela pode bugar a placa principal, ela pode impedir de a placa principal estar startando, entendeu? Aí você faz o seguinte, você desconecta ela, a plaquinha de carga, e tenta, no caso, ligar sem a plaquinha de carga, ver se o aparelho liga. Se o aparelho ligar sem a plaquinha de carga, pode correr e trocar, colocar outra. Vamos aqui ao quinto defeito: se após a troca da subplaca o aparelho ficar desligando do nada ou reiniciando, também é um sinal de que a sua subplaca não tá boa, não tá atendendo aos requisitos. Então assim, é meio complicado. Você já falou, FCell, você já falou de tantos defeitos aqui. Então como é que eu vou dar sorte de pegar uma plaquinha dessa funcionando, tudo perfeitinho? O certo é você fazer um check-upzinho nela. Testa microfone, testa rede, vê se o aparelho está todo ok, se não está desligando, não está reiniciando, se o som tá legal, se o microfone está funcionando direitinho, entendeu? Então vamos lá ao sexto defeito: aparelho com superaquecimento. Não é bem superaquecimento, na hora que você trocar a subplaca, fica aparecendo um termômetrozinho lá no aparelho no momento de carregar, e não carrega o aparelho. E às vezes o aparelho até desliga, porque no caso lá, aquele termômetrozinho tá tipo acusando alta temperatura. Só que no caso, aqui na subplaca, na original, vem uma série de componentes, capacitor e resistor, programado aqui para, no caso, o circuitozinho certinho para a temperatura, entendeu? Para estar fazendo essa verificação da temperatura, para em caso de superaquecimento de verdade, ele desligar o aparelho para proteger e também impedir de carregar no caso de alta temperatura. Só que não é o que acontece, é porque a subplaca paralela ela não vem com esses componentes. Por ele não vir com esse controle de temperatura, o aparelho automaticamente fica acusando alta temperatura, porque ele não tem esses componentes para controlar a temperatura. Ou seja, essas informações aqui de baixo não chegam na placa principal, que está tudo ok, que a temperatura está tudo ok. Então ele automaticamente acusa alta temperatura. E uma outra coisa que não chega nem a ser um defeito, mas é uma limitação dessas subplacas paralelas, é que elas não ativam o carregamento turbo. Infelizmente elas não ativam o carregamento turbo. Não importa se você usa um carregador turbo, se você usa o melhor carregador do mercado, se você usa um carregador original, elas não ativam o carregamento turbo. O carregamento dela é um carregamentozinho padrão e chega até a ser meio lento. Muitas das vezes, às vezes chega a ser muito lento, na verdade. Então você tem que verificar isso também. Se a velocidade de carga dela tá uma velocidade de carga boa. Se você tem um USB Charge, como eu tenho um aqui, é simplesinho. Essa colher aqui não liga não, essa colher aqui é breu, viu? Isso aqui não é nada. Não, tá aqui, ó. Tem um USB Chargezinho aqui, simplesinho. Mas aqui você consegue ver o consumo do aparelho aqui, ó. Você vai conseguir ver quanto que o aparelho tá puxando aqui de carga, entendeu? Você vai conseguir estar verificando. Então esses foram os 7 defeitos causados por essa monstrinha aqui, ó. Tão pequenininha, mas tão problemática. Então assim, você já coloca isso na sua mente, que se você for trocar subplaca, lembrar de verificar tudo isso, porque senão o cliente volta depois falando isso, falando aquilo. Então é bom sempre a gente fazer um check-up antes da gente entregar o aparelho, para o cliente. Eu às vezes, quando eu sei que é só o conector e eu não encontro o conector no mercado, porque tem um conector, às vezes conector tipo C, muitos conectores que às vezes a gente não encontra. Às vezes eu pego o conector da subplaca paralela e ponho na subplaca original, entendeu? Às vezes eu faço muito isso. Preserva o que? Preserva toda a integridade aqui do setor de carga do aparelho, e todas as outras coisas que estavam funcionando continuarão funcionando normalmente. Muitas das vezes eu pego o conector da subplaca paralela que eu compro. Você vê aqui, essa aqui está sem conector. Eu tirei dela
e pus na original do cliente, entendeu? E então esse foi o vídeo de hoje, galera. Não se esqueçam de deixar um like aí, comentar o que você achou do vídeo, dar sugestão de próximos vídeos aí para me trazer pro canal. Eu sei que eu passei já um tempo afastado do canal, não tinha publicado mais nada, mas agora eu vou voltar a publicar dicas, vou fazer umas playlists com aulas. Eu vou começar a fazer umas playlists voltadas para alguns assuntos em específicos, uma temática assim em específico, e começar a postar aulas a respeito da temática que eu vou estar escolhendo, o que vocês podem escolher, entendeu? Eu vou estar postando vídeos a respeito. Então isso aqui para iniciante é valiosíssimo. Saber dessas informações é valiosíssimo. Por quê? Porque quem é iniciante não tem aqui uma estação para poder fazer troca de conector, entendeu? Faz o que? Geralmente quem está iniciando no mercado faz a troca da subplaca em si, e pode o que? Pode tá enfrentando esses problemas aí, entendeu? Então aí fica a dica. Então não se esqueçam de se inscrever no meu canal para fortalecer. Estou começando agora, eu sei, nesse canal, mas de experiência no mercado eu já tenho mais de 3 anos de experiência nesse ramo de celulares. Então assim, não se esqueçam, deixem um like, comentem aí embaixo, se inscrevam, ative o sininho aí das notificações para não perder meus vídeos. E fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.